Hello, dear students at 9th grade. I'm Lucas. I'm English teacher, municipal teacher in groups. And now we will have our revision class. Let's start. Olá, queridos alunos do nono ano. Eu me chamo Lucas, sou professor da Rede Municipal de Ensino. E agora a gente vai ter a nossa atividade a nossa revisão, a nossa aula de revisão, certo? Relacionados aos conteúdos do nono ano, que estão divididos em duas partes, entre articles, que são os artigos, e o verb to be, que é o verbo to be da língua inglesa. O verbo ser ou estar da língua inglesa. Vamos para os articles. Articles em inglês significa artigos, certo? E aí nós temos o a, an e o the, que pode ser the ou the, certo? Vamos conhecer esses articles. E aí, como vocês viram, nós temos o the, o a e o an, que são os artigos da língua inglesa. E aí, como exemplo, eu trago para vocês a book e a car, a girl e a boy, an apple, an egg, an umbrella and an airplane. Mas aí vocês devem estar se perguntando como utilizar esses artigos. E aí a gente vai aprender direitinho. Antes de tudo, vamos para a tradução. O de, que tem duas pronúncias, the e de, que eu também vou detalhar para vocês, explicar direitinho, significa o, a, os, as. O a, que é o a normal, tem pronúncia de a, significa um ou uma. E o an, o an, significa um ou uma, certo? Vocês viram que aí nós temos dois exemplos com a utilização, 4 exemplos com a utilização do a book, a car, a girl and a boy. Por que eu utilizei o are? Porque o artigo are, é utilizado antes de coisas gerais, certo? Não de coisas tão específicas. E também antes de sons consonantais. Então, se eu tenho um som consonantal, antes de começar a utilização desse artigo, eu vou utilizar o a, eu vou usar o a. Para o an, que é o an, eu utilizo antes de sons vocálicos, certo? Então, se eu tenho um som vocálico, eu utilizo o an. Por exemplo, an apple e an egg, que significa o primeiro uma maçã e um ovo. Maçã em inglês é apple. Então percebam que nós temos o a, por isso que eu utilizei o an, o som vocálico a. E depois nós temos o an egg. O egg tem um som inicial de é. Então nós temos um som vocálico, por isso que eu utilizei o an. Temos também an umbrella, umbrella a, som vocálico a, então eu utilizo o an. E o an airplane, um avião, certo? Então nós temos o airplane, que significa um avião, e eu utilizo a an porque eu tenho esse som vocálico inicial. Adiante nós temos alguns exemplos, como a book, que significa um livro, e aí uma coisa qualquer, não tão específico. E the book, o livro, algo totalmente específico. Quando eu digo um livro, eu não estou me especificando totalmente a esse objeto. Então, eu utilizo a book. Quando eu utilizo the book, o the book, eu digo que o livro é específico, certo? Então, o livro é algo totalmente específico. E aí nós temos mais alguns exemplos abaixo. I went to a bank. Então, eu fui a um banco. Eu fui a um banco, mas não especifiquei que tipo de banco, certo? E I went to the bank. I went to the bank. Eu fui ao banco. Então, eu fui a um banco específico. Eu poderia também trazer o nome desse banco, certo? Então, há uma diferença, porque no primeiro eu utilizaria o a bank, e no segundo, the bank, certo?
Antes de substantivos que são únicos em sua espécie. Então, por exemplo, the moon, the moon. A Lua. Nós temos quantas luas? A Lua é o satélite natural da Terra. Para a Terra, nós temos quantos satélites? Nós só temos uma única Lua. Então, eu utilizo o the moon. The Earth, que significa a Terra. Dentro do nosso sistema, do sistema solar, nós temos quantas terras? Quantos planetas Terra? Então, só temos um único. Então, the Earth. Nesse caso, o the Earth, como pronúncia. Porque tem um som consonantal aí no início. O Earth. E depois the Sky, o céu. Então, nós temos quantos? Temos um único, que é infinito. Então, the Sky, o céu. Então, eu uso o artigo the, certo? A gente parte agora para uma breve atividade. Uma atividade dos articles. E eu peço para vocês completar. Então, complete com a ou an. No primeiro nós temos it. A gente sabe que é uma screen aí. A screen, que significa sorvete. Então, o som inicial aí seria o quê? Vocálico ou consonantal? A gente vê que é vocálico, né? Ice, a. Então, a gente utiliza it's an ice cream, seria an, certo? A resposta adequada. Posteriormente, nós temos a figura da bed e o nome bed, que é cama em inglês. E aí, o bed. O som é b, certo? Então, bed tem um som consonantal. Então, eu utilizo o a. It's a bed. Posteriormente, nós temos sock. Sock, que é a meia. Então, vejam. Th. O som é th. O som inicial. Não é um som vocálico, certo? É um som consonantal. Então, eu utilizaria o a. It's a sock. Posteriormente, nós temos alligator. Alligator, que vai ser o crocodilo, o jacaré. Qual o som consonantal inicial dessa palavra aí? Aliás, qual seria o som inicial? Consonantal ou vocálico? A gente vê que seria vocálico. Alligator. Alligator. Então, puxa para o E, certo? Então, eu utilizaria o N. Adiante, a seguir, nós temos o eraser. Eraser significa borracha. Nós temos um som consonantal ou vocálico? I. Então, nós temos um som vocálico. Então, eu utilizo o N. It's a glass. It's glasses. Glasses é vidro, certo? E aí, qual seria o tipo de artigo? Seria o A ou N. Acertou quem disse A. Porque nós não temos o som consonantal. O som vocálico, perdão. E, posteriormente, por fim, nós temos guitar, que é a guitarra. Guitar. Quando a gente percebe esse som, essa sonoridade inicial, a gente vê, aluno, que o som não é vocálico, é um som consonantal, guitar. Então, o artigo adequado seria a. No segundo, eu peço para vocês marcarem com X onde há o uso inadequado do artigo. Então, vamos observar detalhadamente. An umbrella. Vocês acham que está certo an umbrella? Há esse som vocálico ou consonantal? Há um som vocálico, então está correto. In car. In car, nós temos o quê? Iniciamos com uma consoante ou com uma vogal? Com som consonantal ou vocálico? In car está totalmente errado. Então, não marcaria. Aliás, marcaria essa questão porque pede, né, o uso inadequado. Então, in car, eu marcaria. A baby está correto. Som consonantal. A pencil, correto. And scissors, incorreto, certo? Não está adequado. Porque nós não temos esse som vocálico. And
And eraser está correto. Orange está correto. Não, está errado, perdão, orange, porque nós temos esse som vocálico aí no começo. A desk está correto. And table, inadequado. An idea, correto. A store está correto. An apple, correto. And pen, inadequado, porque nós temos aí um som totalmente diferente, que é um som consonantal, então não poderia utilizar N como início. A notebook, que é o caderno, não o computador, também está correto. E, por fim, a fish, um peixe, também está correto. Então, só marcaria um X nas alternativas inadequadas. No terceiro, pede para utilize os articles a ou N para preencher os espaços. Então, na parte lateral, nós temos flower aí. Então, flower, nós temos um som inicial aí consonantal ou vocálico. Começamos com uma consoante ou com uma vogal. Então, a resposta adequada, o artigo adequado seria o a. It's a flower, certo? Porque nós temos um som consonantal. Sock, como visto na questão anterior, seria o a. Nós temos um som consonantal. It's bad. Nós temos um som consonantal, então o adequado seria o a. It's egg. Para completar it's an egg, nós utilizaríamos o an. It's shirt. Shirt é a saia. Nós temos um som consonantal, então seria o a. It's hat. Hat. Nesse caso, o H em inglês tem som de R. E aí seria um som consonantal, certo? De R. H. Então, a gente utilizaria o A. E depois nós temos fork, que é garfo. Então, som consonantal A. Guitar, som consonantal, utilizaríamos o A. E elephant, som vocálico. Então, utilizaríamos o N, porque temos um som vocálico. Alunos, agora a gente vai para a segunda parte dos conteúdos referentes ao nono ano. A gente vai para o verb to be, que é o verbo ser ou estar da língua inglesa. Muito famoso, muito trabalhado na disciplina de língua inglesa, nas salas de aula, mas essencial para o aprendizado, para a comunicação desse idioma, como visto ao longo das aulas. Geralmente, o verb to be, que é o verbo ser ou estar, ele vem associado a alguns pronomes, certo? E aí nós temos o I, o you, o he, she, it, we, o they e o we, certo? E aí eu apresento para vocês uma imagenzinha, e aí vocês veem os principais, todos os pronomes da língua inglesa associados ao verb to be. Que o verb, na verdade, é o am, o are e o is. Lá nós temos o it. O it se associaria ao quê? Ao is, certo? Depois nós temos o he, mais embaixo. O he também se associaria ao is. O she também se associaria ao is. Nós temos também o you ficaria com are, o we com are e o they com are. Para especificar melhor para vocês, eu vou colocar no quadro, porque é um pouco complexo essa questão do verbo to be, e aí fica melhor para os esclarecimentos. Estes são todos os pronomes da língua inglesa, certo? O verb to be ele vem acompanhado desses pronomes, como dito anteriormente. Nós temos o I, que é o I em inicial, com a letra maiúscula, sempre utilizado com a letra maiúscula. Posteriormente, a gente utiliza o am, o AM, certo?
A tradução, o significado do I am, significa eu sou ou eu estou. Depois nós temos o you. O you vem sempre acompanhado do are. You are. Então, o verbo to be aqui é o are. Depois nós temos o he. O he vem acompanhado do is. O she vem acompanhado do is. O it também vem acompanhado do is. O you are significa você é ou você está. É singular, certo? Depois nós temos he is. He, o pronome com o verbo is, significa ele é ou ele está. Também temos o she is, que é utilizado para mulheres, para meninas, no feminino, significa ela é ou ela está. E o it is. E it é utilizado para coisas neutras, certo? Eu utilizo para objetos, também utilizado para animais, mas não para seres humanos, certo? Então, eu utilizo o it is. Em sequência, nós temos o they, you e o we. Esses três de baixo aqui é para plural. Então, eu utilizo o they are, acompanhado do verbo are, o you are e o we are. As traduções seriam: they are significa eles são ou eles estão. We are, vocês são ou vocês estão. E we are, eles são, nós somos, perdão, ou nós estamos. Então, you, ele se repete aqui. Percebam que há uma repetição. Mas aqui é singular e aqui é plural. You are, vocês são, vocês estão. Plural. We are, nós somos, nós estamos. Também plural. Mas aí é a primeira pessoa do plural, certo? A gente volta agora para os slides e eu apresento para vocês uma tabela do verb to be. Nós temos a forma normal, como apresentada como vista aqui. O I am, o you are, o he is, o she is, o it is, we are, you are, they are. Essa é a forma normal. E aí a tradução de cada um seria I am, eu sou, eu estou. I am a English teacher, eu sou um professor de inglês. You are my friend, você é meu amigo, no singular. He is a boy, he is a man, ele é um menino, ele é um homem, utilizado para o masculino, certo? She is, ela, para o feminino, para mulher ou menina. Então, eu poderia dizer she is a woman, she is a girl, certo? It is eu utilizo para coisas que não são seres humanos, certo? Poderia dizer it's a flower, é uma flor. Então, eu utilizaria o it, certo? Os três de baixo, we are, o you are e o they are, significa nós somos, vocês são ou eles são, certo? Na forma abreviada, na short form, é quando há contração, certo? Eu uso o apóstrofo para juntar aí o pronome juntamente com o verbo. E aí seria a forma curta. Eu sou, eu estou, aí ficaria, ao invés de dizermos I am, utilizaria I'm, da forma abreviada. O you are passaria a ser you're. O he is, his. O she is, she's. O it is, it's. We are, we're. O you are, you're. E o they are, they're. Certo? E aí as traduções eu já fiz com vocês. A gente tem uma pequena atividade do verb to be. No primeiro, eu peço para vocês fazerem a tradução para a nossa língua, para o português. I am já foi traduzido, que é eu sou, eu estou. I am a teacher, I am a friend, sou um professor, eu sou um amigo, certo? O segundo, you are. Então, o que seria a tradução? Você é ou você está? He is, para o masculino, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, para objetos e animais, certo? Ele ou ela está, é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E o they are, eles são ou eles estão, certo? O they are é eles, o plural, certo? Eles são ou eles estão. Seriam essas as traduções.
No segundo, eu peço para vocês completarem utilizando o verb. Am, is e are. Então, percebam que a gente já tem um pronome aí. I, you, he, she, it, we, you e o they. O I, ele se completa com o quê? Eu poderia usar o is? Jamais. É o I am, certo? Por que I am, professor? Porque no inglês nós temos regras e precisamos seguir. É uma língua como qualquer outra, tem uma gramática e essa gramática é regida por regras. Então ficaria I am. You are vem acompanhado do are, né? Não poderia ser utilizado o am ou o is. O he vem acompanhado do is. Não poderia ser acompanhado das outras duas formas do verbo. O she vem acompanhado do is, porque ambos são singular. O it também é acompanhado do is. O we, que é plural, a gente acompanha o are. O are sempre vai se referir, nesses casos, ao plural, certo? We are, you are, they are. E na terceira questão, pede para completar com o verbo to be, com o verbo to be. E aí preste atenção nas traduções. Embaixo nós já temos as traduções na língua portuguesa, eles são os meus amigos. Então, como a gente poderia completar aí? A gente poderia usar o pronome they, eles, e o are, certo? They are my friends. Na letra B, nós temos ela é minha mãe. Como poderíamos traduzir utilizando o verbo to be? Ficaria he is my father. He is my father, ele é meu pai. Na letra D, é uma banana. Então a gente vê que não é uma coisa. Não é um ser humano, não é um ser vivo, certo? É uma fruta. Então o que eu utilizaria? Eu utilizaria o it. It is, juntamente com o verbo, pronome verbo, it is a banana, certo? Então é uma banana. Nós somos felizes. Então percebam que a gente utiliza agora o we. We are happy, certo? Nós estamos e nós somos felizes. Você é um estudante. O you, que é você, juntamente com o are. O you nunca desassocia do are, certo? Então, you are a student. Na letra G, eu sou estudante. Então, a gente tem o pronome na primeira pessoa. I am student. Eu sou um estudante. E na letra H, também temos a utilização do pronome na primeira pessoa. Então, I am happy. Eu sou feliz, certo? I am happy. Assim, finalizamos os conteúdos referentes à turma do nono ano. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.